Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora do dia. O importante é que o seu dia seja bom. E como fazer para que o nosso dia fique muito bom em meio às adversidades da vida? E quando a gente está vivendo de uma maneira que não traz paz e que se pensa o tempo todo em mudança, eu quero mudar de vida, eu quero deixar de fazer o que eu estou fazendo, e a gente não sabe nem por onde começar e o que fazer? Pois bem, estamos iniciando mais uma live da missão Eis-me Aqui Mulher, que traz sempre assuntos relevantes envolvendo relacionamentos e também histórias de superação. E hoje o tema Meeting das Princesas. Você já ouviu falar no Meeting das Princesas? Se sua resposta foi não, você vai se surpreender então com este belo trabalho tão importante na sociedade, relevante, algo realmente que não é para qualquer pessoa, e Deus levanta aí os seus escolhidos, e a nossa escolhida é a nossa entrevistada, a Deise Pila. Ela vai estar contando as novidades para você que já conhece a missão e que não conhece, vai então estar sabendo do que mais está rolando, do que mais está acontecendo. Oi para todos vocês que já estão aí com a gente, é uma alegria, é muito bom saber que vocês estão conosco e permaneçam aí porque realmente vocês vão se surpreender com o Meeting das Princesas. E sem mais delongas, eu vou então estar convidando a nossa... estar falando para vocês. A Deise, ela é maquiadora profissional, ela trabalha na área da beleza e dirige um salão de beleza missionário. Olha aí, lindona! Ô, Deise, muito obrigada, tá? Por tu estar aqui conosco mais uma vez. É uma alegria. E sempre linda, né? Ô, mulher linda, meu Deus do céu! Eu sou suspeita, sabe que eu te acho maravilhosa, eu te acho uma mulher deslumbrante, muito linda. Sou muito tua fã, guria, muito. Até me empolguei hoje, tentando aqui, ó, fazer uma maquiagem. Ai, eu vi! Linda. Imagina, Tati, eu que me sinto honrada, privilegiada de estar aqui sendo convidada. Eu também sou tua fã, conheço tua história de superação e noto que tu é uma mulher também muito inspiradora, que inspira outras mulheres também. Obrigada, querida, mas é muito bom, sabe, quando a gente pode estar perto de pessoas que fazem a diferença e tu é uma mulher realmente que eu não quero ficar só falando, eu quero que tu fale, eu quero que as pessoas te conheçam, eu quero que as pessoas saibam o que eu tô falando e por que ó, eu tô tão feliz e emocionada de estar aqui contigo e honrada, tá, com o teu trabalho, com a tua vida. Deise, tu tem total liberdade para falar aqui aquilo que tu sentiu no teu coração, aquilo que tu acha que é relevante, aquilo que vai despertar tanto para as pessoas que são cristãs e que precisam conhecer mais sobre esse trabalho de evangelismo na prostituição, como as pessoas que não são, porque nem todo mundo que tem assistido as lives das mulheres, elas já estão numa conexão com o Senhor, mas os assuntos relevantes aqui têm feito pessoas buscarem mais da espiritualidade e um relacionamento com Jesus. Então, conta a tua história, fala aí aquilo que Deus tem feito através da tua vida e a gente precisa te conhecer. Bom, meninas que estão entrando aí, eu vi ali a Lari tá entrando, tem algumas meninas conhecidas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Deise Pila. Eu lidero, então, esse projeto Meeting das Princesas. Foi um projeto que o Senhor colocou no meu coração. Já vamos para o quarto ano. De projeto. Mas assim, né, Tati, realmente assim foi algo muito difícil na época, porque para contar um pouquinho assim da minha história, né, eu me converti, já fazem hoje uns 12 anos, assim. O Jonas tá aí, meu ex-chefinho, coisa linda, querido. Saudade que eu tenho. Então, eu me converti fazem 12 anos.
né? Pensa numa pessoa resistente, era eu. Por isso que hoje eu falo assim, olha, se eu me converti, qualquer pessoa pode se converter. Porque eu falo assim, eu era uma pessoa que eu sempre fui missionária. Por que que hoje eu sei que eu era missionária? Porque eu falava de Deus e eu falava de Jesus para as pessoas, sabe? Mesmo sem ser convertida ainda. Porque eu tinha uma fé muito grande, sabe, em Deus. E hoje eu louvo a Deus pela vida de muitos missionários, né, que saem nas ruas, que vão nas madrugadas, que falam de Jesus para essas pessoas, para o morador de rua, para aquela pessoa que está lá, muitas vezes se sentindo esquecida. Porque um dia eu fui essa pessoa. Eu me lembro que muitas vezes eu saía das boates, e hoje eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que eu trabalhei em quase todas as casas ali na Farrapos. E eu me lembro que eu saía muitas vezes daquelas boates ali de manhã cedo, virada, e sempre Deus me mandava uma pessoa enviada. Hoje eu tenho certeza disso. E falava, botava o dedo na minha cara e dizia: Jesus tem uma grande obra na sua vida. E eu me lembro que muitas vezes eu não prestava atenção. E eu tava ali, né, bêbada, tava, né, virada, tudo, e às vezes eu nem dava bola, ou, né, não entendia, e batia de ombro, assim, e dizia, eu sei, não dava a menor importância para aquilo. Mas depois que passava o efeito, né, do álcool, da droga, gente, aquilo ficava martelando no meu coração, sabe? E eu ficava lembrando das palavras que me diziam, que tinham sido liberadas sobre a minha vida. E eu pensava, eu dizia assim, meu Deus, que obra será que é essa que Deus tem na minha vida? Que plano será esse, sabe? Sabe aquele momento assim que a gente tá desiludida, que a gente não sabe o que fazer? E eu falo assim hoje, sabe, que Deus, ele permitiu eu alcançar muitas coisas que eu sempre almejei, sabe? Eu fui para prostituição, na verdade não foi porque eu estava passando fome, não foi porque eu não tinha outra opção. Não, eu confesso para vocês que eu tive bons empregos, eu tive ótimas oportunidades. Eu fui, na verdade, para prostituição porque eu tinha uma ambição e uma ganância. Porque eu queria, sabe? Eu queria poder proporcionar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive na minha infância. Eu queria dar para ele, sabe, uma condição boa. Eu queria poder proporcionar para ele coisas que eu não tive. Então, quando eu fui para a prostituição, eu fui com essa, sabe, com esse foco. E aquilo, assim, de uma certa forma começou a subir a minha cabeça. Porque quanto mais dinheiro eu ganhava, mais dinheiro eu queria ganhar. E aí, eu me lembro que eu comecei, foi logo depois que eu engravidei, né? Eu tinha 17 quando eu engravidei dele. E eu comecei a trabalhar, né, nisso, foi com 18. Através de uma amiga que trabalhava comigo, inclusive. A gente trabalhava numa empresa muito boa e tudo. Ela era recepcionista e eu trabalhava na parte de vendas. E eu... eventualmente eu via que ela saía, sabe? E aí, às vezes, eu ficava meio assim. Um dia perguntei pra ela e ela me confessou que ela trabalhava em site, que ela trabalhava, né? Assim. E eu, na época, eu julguei ela. Eu confesso que eu julguei. E eu falei, tu não precisa disso, porque não sei o quê. Claro, na época, eu ainda tava, de uma certa forma, bem, porque eu ganhava bem. Só que daí, eu tive que sair de casa, porque eu fui morar na época com o pai do meu filho. Só que daí não deu certo o nosso relacionamento. E aí ele começou a me bater, ele começou a me agredir, começou a me humilhar, começou a falar coisas horrorosas. Que na verdade as pessoas já falavam isso pra mim, só que eu não enxergava. E eu tinha aquele sonho de morar com o pai do meu filho, de ter o pai do meu filho perto. E eu acabei sempre naquela insistência de ficar com ele. E como eu não tinha uma família estruturada na época que me apoiasse, né? Um lar, uma mãe, um pai que me desse apoio, então, para mim,
A minha, digamos assim, o meu sonho era estar com o pai do meu filho e eu achava que ele me daria uma estrutura, entendeu? Familiar, que era o que eu sempre busquei. Mas tudo foi por água abaixo, a gente não conseguia ficar junto, a gente só se ofendia, a gente só se agredia. E aí, baseado nisso, eu acabei saindo da casa dele, onde a gente morava, sem ter condições de alugar um apartamento para mim. E eu não queria dar o braço a torcer, porque tipo, eu não queria baixar minha cabeça, falar para minha família que eles estavam certo, né? Tudo aquilo que eles me falavam. Então eu não queria me humilhar, porque eu era uma pessoa muito orgulhosa. E aí, baseado nisso, o que eu fiz? Eu disse, não, vou entrar nisso. Aí eu fui procurar essa menina que eu conheci. Aí eu falei pra ela, pedi perdão pra ela por ter julgado, primeiramente. E aí perguntei o lugar onde ela estava trabalhando. E aí ela me mostrou, né? Me apresentou o lugar e daí começou. Quando eu descobri o que eu poderia ganhar, a condição de vida que eu poderia oferecer pro meu filho, aquilo me subiu a cabeça, de uma certa forma. Né? Porque eu pensava, o que eu ia ganhar no mês, eu ganhava num dia, eu ganhava numa tarde. Né? Então aquilo era algo na minha cabeça na época fácil, né? Aparentemente, porque como eu pensei naquele momento, eu saía muitas vezes com rapazes de graça, né? Por que eu não ia cobrar? Era o que eu pensava. Só que aquilo assim, né, Tati? Um abismo começou a chamar outro abismo. Porque, como eu falei, a partir do momento que eu comecei a ganhar todo aquele dinheiro, eu criei um personagem na época. Eu criei uma pessoa. Eu tinha que usar um nome fictício e eu comecei a usar esse nome, que era Débora, o nome que eu usava nos lugares que eu trabalhava. Então, eu criei um personagem, sabe? E para mim sustentar aquele personagem, eu comecei a o quê? Comecei a beber. Comecei a me drogar, porque aquele ambiente, tudo aquilo ali era algo, né, que já era algo atrativo para mim, porque eu vinha já também de um contexto desse, de álcool, drogas. Então tudo começou a ser um círculo vicioso. E como eu falei, quanto mais dinheiro eu ganhava, mais eu queria ganhar. Porque daí eu conheci umas meninas que trabalhavam em São Paulo, que trabalhavam no Rio de Janeiro, trabalhavam em outros lugares, ganhavam muito mais dinheiro que aqui em Porto Alegre. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a viajar. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, daí lá sim, eu falo que lá foi o meu ápice, mas também foi assim, ó, a minha queda. Porque lá foi um lugar onde eu ganhei muito dinheiro, sabe? E como eu falo, Deus, ele foi tão bom. Hoje eu sei que ele foi bom o tempo todo comigo. E eu digo assim, ó, que ele permitiu eu ter conquistado coisas que eu sempre quis conquistar, para mim ver que tudo isso não era nada, sabe? Que tudo isso que eu sempre almejei, poder ter apartamento, poder ter carro, poder ter uma condição financeira boa, tudo isso não valia de nada. Porque eu estava longe na época do meu filho. Ele ficou em Porto Alegre. A princípio era provisório, porque eu ia vir buscar ele, mas isso não acabou acontecendo, porque eu não tinha, lá eu não conhecia pessoas assim confiáveis para poder deixar o meu filho, né? Então eu ficava muito com medo disso, preocupada de poder deixar ele com uma pessoa estranha. Até tentei uma época, mas não deu certo. Então eu acabei deixando ele aqui com a avó, por parte de pai, que pelo menos era uma pessoa que eu confiava, sabe? Que era uma pessoa que ele também gostava de estar. Mas eu vinha naquele bate e volta, né? Eu vinha, voltava. Mas mesmo assim, né, Tati, para quem é mãe sabe que eu tava perdendo aquele convívio com meu filho. Aquele convívio diário de estar perto dele, de ver ele acordar, de ver ele dormir, sabe? De estar ali de perto. E aquilo ali começou, assim, a entristecer o meu coração, sabe? Que eu tava ali podendo dar uma condição financeira para ele boa, eu mandava dinheiro, eu comprava tudo que ele queria e que ele precisava, mas eu tava longe dele e eu tava perdendo o melhor, que era estar com ele.
E quando eu ia para aqueles lugares, eu tava lá, às vezes, num lugar super chique, sabe? Com roupas caras. E eu tava assim, ó, com o meu coração quebrado por dentro, sabe? De estar longe do meu filho. E aquilo ali começou a me entristecer de uma tal forma. E aí eu sei que, baseado nisso, eu acabei tendo uma depressão muito grande, porque eu comecei a me alcoolizar demais para mim, como eu falei, para mim sustentar aquele personagem que eu tinha criado, eu comecei a me alcoolizar e beber, e cada vez que eu bebia eu cheirava e era aquela coisa toda. E quando passava o efeito das drogas, me vinha depressão. E aí eu não conseguia me levantar às vezes. E isso começou a acontecer frequentemente. E assim, eu tinha uma pessoa que na época eu conheci lá no Rio de Janeiro, que é a Ana Tavares, uma amigona, assim, e eu sou muito grata a Deus pela vida dela, porque ela foi uma das pessoas que falaram de Jesus para mim. E eu me lembro que ela estudava comigo, que eu estava fazendo teatro lá. Eu fui também para estudar teatro lá no Rio de Janeiro, e na época o meu sonho era ser atriz. Eu tinha esse sonho. E aí eu me lembro que quando eu chegava na aula, muitas vezes, de manhã cedo, assim, virada, né? Virada, daquele jeito, assim. E eu me lembro que ela chegava perto de mim e ela falava de Jesus. E ela dizia pra mim, ela dizia, Deise, tu é uma escolhida de Deus. Deus, ele tem algo tão lindo na tua vida, porque ele tem planos contigo, tu vai ser uma ganhadora de almas para Jesus. E ela começava, sabe, a me falar tudo aquilo que já tinham falado, na verdade, na minha vida. E eu, muitas vezes, né, não dava importância para isso. E aí, algumas vezes, quando eu tava muito, muito, muito mal, eu ia com ela no culto, na igreja, ela me levava. Ali em Botafogo, era uma igreja Assembleia de Deus que tinha lá, e eu ia com ela. Mas aquela coisa, né, Tati? Eu sentia aquela presença maravilhosa de Deus. Eu sentia, né, aquilo algo muito maravilhoso. Mas, quando eu saía dali, eu não conseguia abrir mão, sabe? Dos meus prazeres, abrir mão dos meus desejos, né? E daquela vida que eu aparentemente, né, achava que era. Mas foi assim, a gota d'água foi quando eu descobri, na época, eu fiz um exame lá no Rio de Janeiro, e eu descobri que eu era soro positivo. E aquilo ali foi algo assim que realmente me deixou muito, muito, muito mal. Mas hoje também eu agradeço a Deus por isso, sabe? Porque foi assim o que eu precisava naquele momento para me entender que a minha vida, ela não pertencia a mim. Porque eu era daquelas Foi aquele choque de realidade, né? Aquele momento que passa aquele filmezinho. E agora? Eu posso morrer. E aí? Aí passa... Exatamente. Exatamente. E foi o que eu precisava. Porque a gente quer viver, né, Tati, a nossa vida do nosso jeito. A gente acha que a nossa vida, ela pertence a nós, mas a nossa vida não pertence a nós. E eu, naquela época, eu achava isso. Eu era daquelas pessoas assim, tipo... eu posso, eu quero, eu consigo, porque eu confiava em mim mesma. Em mim, que eu quero dizer, naquele personagem que eu me escondia lá atrás, né? Na verdade, eu me escondia naquela Débora, que era forte, que podia tudo. Mas quando tava aqui, né, com o efeito da bebida, quando eu tava com o efeito das drogas. Então, quando eu saía daquele personagem, aí eu não era nada, entendeu? E aí que eu me dava por conta que eu precisava de Deus. E aí vinha aquele choque de realidade, né? Como a gente foi. E foi quando eu, então, me deparei com esse exame, né? E aquilo ali foi, assim, um choque pra mim. Porque daí eu vi realmente que a minha vida não me pertencia, sabe? E que era Deus, era só Deus realmente para me sustentar, para me fortalecer e para me dar saúde, né? Que era o que eu precisava naquele momento. Eu só pensava nisso. Meu Deus, eu preciso ter saúde, eu preciso criar meu filho, o que eu vou fazer?
E aí foi quando, ali naquele momento, eu entreguei o meu coração, sabe? E eu falei, Deus, se tu tem essa obra aí que dizem que tu tem, né? Eu falei bem desse jeito, assim, se tem essa obra que dizem que tu tem na minha vida, então, eis-me aqui, sabe? Eis-me aqui. Faça as coisas daqui pra frente do teu jeito. E foi quando eu me rendi, sabe, ao Senhor. E aí eu me lembro que eu voltei de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, eu vim para Porto Alegre. E ali eu vim decidida a largar a prostituição, né? Ali eu vim decidida que eu queria ter uma outra vida, que eu queria... E eu orei muito, sabe, Tati? E eu pedi para Deus, porque eu não me imaginava trabalhando de carteira assinada. Eu não me imaginava, sabe, tipo, esperando um mês para ganhar um dinheiro que eu precisava naquele... Porque muitas vezes a gente fala, é um dinheiro fácil. Não é um dinheiro fácil. Mas é um dinheiro rápido, né? Então, eu estava acostumada com aquilo. E aí, para mim poder me readaptar, era difícil. Então, eu falei para Deus, eu disse, Deus, me mostra uma profissão, eu quero um trabalho que eu possa, digno, né? Que eu possa dizer que seja um trabalho digno e que eu consiga me sustentar, né? E poder, pelo menos, me manter financeiramente. E aí, eu me lembro que eu tinha alguns amigos aqui em Porto Alegre que trabalhava em salão de beleza. E eles começaram a me incentivar a fazer cursos nessa área. Aí eu disse, será? Na época eu fiquei meio assim. Eu gostava muito de salão de beleza, porque eu tava sempre, né, empiriquitando e tudo mais. Então eu disse, quem sabe, né? Eu pensei, de repente, vou tentar. Aí eu comecei a fazer um curso de cabeleireira bem despretensiosamente, só para ver se eu ia gostar ou não. E acabei gostando, acabei me apaixonando, assim, pela profissão. Claro, na época, eu tive alguns clientes que eu entrei em contato aqui em Porto Alegre, que acabaram me ajudando a eu conseguir comprar o meu material, a conseguir me equilibrar. Mas eu fui abrindo mão, eu não queria mais trabalhar nisso, né? Mas eu confesso que não foi algo assim de imediato. Eu me lembro que eu fiz um propósito com Deus na época. Eu comecei a ir numa igreja aqui que era Encontros de Fé, um ministério bem grande que tem, que foi uma bênção para mim. Assim, eu comecei a ir lá, eu fiz um propósito, disse, não, Deus, eu vou toda quinta-feira agora, eu vou na igreja. E era muito difícil. Chegava nas quintas-feiras, gente, acontecia de tudo para mim não ir no culto nas quintas-feiras. Eu me lembro que, olha, teve vezes, tá, que eu fui assim, ó, sério. Eu fui de arrasto pra igreja, de me contorcendo de dor. Começava a me dar dor de barriga, começava a me dar dor, assim, parecia que eu me arrancar as tripas pra fora. Olha, de tudo. Mas eu ia, porque eu me lembro que eu falei para Deus que toda quinta-feira eu ia no culto. E ali Deus foi fazendo a obra dele. Eu, na época, me vestia com aquelas roupas que eu achava que eu estava arrasando, né? E eu me lembro que também teve uma vez que eu falei para Deus, eu disse, Deus, se tu me quer mesmo, eu era muito atrevida que eu falo, né? Aí eu me achava, né? Eu tava me achando, se tu me quer, eu falava assim, se tu me quer, então tu não deixa que ninguém olhe pra mim, ou não olhe pras minhas roupas, eu falava. Porque eu achava, assim, que eu, né? E aí eu me lembro, guria, que nunca ninguém falava, olhava pra mim atravessado, ninguém me olhava de cara feia, e eu entrava e saía do culto, todo mundo assim, ó, era como se eu não existisse na igreja, era muito engraçado. E foi o próprio Deus que começou a constranger o meu coração. E aí eu me lembro que teve um dia que eu tava num culto e eu fui muito constrangida em amor através da palavra. E eu me lembro que eu botei todas as minhas roupas. Sério, eu tinha mais de 300 pares de sapato. Eu era a louca de sapato. Eu botei tudo. Eu
botei tudo fora. Eu botei. E eu me lembro que na época eu tava morando com a minha tia e a minha tia ainda falava assim: não, guarda isso aqui pra Natália, pra minha prima, né? Eu disse: não, isso aí é tudo do diabo, eu não sei o quê. Foi. E eu peguei e botei. Eu botei todas as minhas roupas fora. Eu fiquei sem uma calcinha e sem nada, assim, sabe? E foi muito assim, ó, foi muito Deus, foi muito Espírito Santo me constrangendo, sabe? Então eu vejo assim, ó, que hoje com as meninas que eu trabalho, eu procuro, sabe, agir da mesma forma. Sabe? Porque não é eu que vou convencer elas. Era isso, sabe? Que eu queria, assim, reforçar. Porque as pessoas, graças a Deus, tu esteve no meio onde as pessoas não te julgaram. Né? Eu creio que foi uma oração tua, mas foi também um olhar maduro de pessoas que estavam lá, que te receberam e te acolheram com o verdadeiro cristianismo. Que é esse, de receber, abraçar, aceitar a pessoa como a pessoa é. Quem faz a obra, quem fala na consciência com a pessoa é o próprio Espírito Santo, no tempo certo, do jeito que tem que ser. Então, que bacana, que máximo tu poder falar isso aqui pra gente, né? E que tu faz isso hoje com as pessoas. Bah, isso é muito importante. Aceitar, respeitar e não julgar. Então, é verdade, sabe, Tati? Porque assim, eu tive essa experiência, sabe? Claro que a gente não pode generalizar, né? Eu acho que cada pessoa, Deus tem uma maneira de agir, de trabalhar. Mas eu acho assim, ó, que o principal é o amor, sabe? Porque eu vejo assim que principalmente as meninas que trabalham nessa área e principalmente os travestis, o que acontece muitas vezes? A gente não sabe, na verdade, olhar para eles, né? A gente que eu falo, me incluo também nisso, que não pensa que para mim foi fácil quando eu comecei a trabalhar com os travestis, quando eu comecei a ir lá nas ruas de madrugada, lá conversar com eles, porque eu me lembro que eu tinha muito medo. Até como eu falei para você, aqui, né, na live, que eu trabalhei já na Farrapos, eu trabalhei na noite, eu já estava acostumada com aquilo. Mas na parte ali onde ficava os travestis, eu me lembro que na época que eu trabalhava, as pessoas já falavam que ali era perigoso, que eles davam garrafada, que eles, sabe, agrediam as pessoas. Então, eu tinha esse medo. Quando eu comecei a fazer o trabalho na rua, as pessoas, nossa, ficavam apavoradas assim que a gente ia ali, sabe, falar com eles. E aí eu me lembro que eu também, eu confesso que eu também tive um certo receio. Mas eu me lembro que a gente fez um treinamento lá com o missionário André Cabral, eu fui para Campinas, né? Daí eu vou chegar nessa parte. É que é tanta coisa. Quando eu vou chegar na parte do como eu comecei o projeto. Mas só para terminar a parte ali que eu me converti. Então foi isso. Então eu comecei a me posicionar e é o que eu vejo, sabe, Tati? O dia que eu entendi que Deus ele me aceitava da forma como eu era, sabe? Porque eu tinha na minha cabeça o que mais me impediu de me entregar para Jesus foi porque eu pensava, o dia que eu parar de me prostituir, eu vou para Jesus. O dia que eu parar de beber, eu vou para Jesus. Eu vou me entregar para Jesus. Então, entende? Então eu achava que eu ia ter que parar com as minhas práticas para mim ir para Jesus, para mim me entregar, para mim me posicionar numa igreja. E o dia que eu entendi que eu não precisava disso, que Jesus ele ia me amar, que ele ia me aceitar da forma como eu era, sabe? Me prostituindo, bebendo, cheirando, fazendo o que fosse. E foi o que aconteceu, eu só me joguei. E eu falei, Jesus, se tu tem essa obra, então faz ela. Tu sabe dos meus vícios, tu sabe dos meus pecados, tu sabe dos meus... Então, assim, me ajuda, sabe? Me ajuda. Eu só pedi isso, eu só pedi ajuda. E eu falei que em mim mesma, eu não ia conseguir. E foi o que aconteceu. Então, foi tudo um processo muito gradativo na minha vida. Fui largando a minha maneira de vestir. Jesus foi mudando. Parei de beber, parei de cheirar, tudo foi assim um processo, mas ele foi tirando isso, sabe, de mim. Então, eu falo que é assim dessa forma, tá? Então, é o que eu costumo fazer com as meninas quando elas chegam no projeto.
Eu só procuro a gente ali no Meet, nós somos um canal, nós somos uma ponte para conduzir elas a conhecerem esse amor, sabe? Então, quando a gente começou o projeto, aí quando eu entendi, né, que Deus me queria nessa área, também foi um longo processo, porque quando eu me converti, depois que eu comecei a me posicionar, eu passei por um período que eu tinha muita vergonha. Eu não conseguia falar para as pessoas que eu tinha vindo, que eu tinha trabalhado na profissão. Mas eu tinha muita vergonha, não era nem só por mim, mas era também muito pelo meu filho, porque eu me preocupava muito o que as pessoas iam pensar. Eu pensava que, né, nos amigos dele, eu ficava pensando, imagina, né, o amiguinho saber que a mãe dele tinha trabalhado nisso. Então eu tinha esse temor e esse receio, sabe, de falar. Mas foi algo assim muito libertador também na minha vida, porque nossa, o meu filho, ele é uma bênção. Quem conhece ele sabe que ele é uma bênção. E eu me lembro assim que o pai dele começou a me chantagear na época, porque o pai dele queria que eu voltasse para ele. E aí começou a falar para mim que na época eu noivei com um rapaz. Eu tava na igreja, noivei com um rapaz, e ele começou a me chantagear, dizendo que ia falar pra mim, falar pro Yuri do meu passado. E ele que ia falar pro meu noivo também, enfim, que ia me desmascarar, que as pessoas iam saber a pessoa que eu era. E aí, um dia eu peguei e falei assim, não, eu não vou deixar isso, sabe? Me confrontar, me intimidar. Eu não vou deixar isso me intimidar. E aí um dia eu peguei e falei assim, não, se o meu filho tiver que saber, ele vai saber pela minha boca. Não pela tua boca, né? Eu falei pra ele. E se ele tiver que saber, ele vai saber por mim. E vai saber os motivos também pela qual eu entrei nisso. E foi o que aconteceu. Eu peguei um dia, peguei o meu filho, na época ele tinha uns 12 anos. E eu sentei com ele, eu falei, Yuri, aconteceu isso. A mãe trabalhou nisso, a mãe fez... Sabe, contei tudo pra ele. E ali, sabe, Tati, foi tão incrível, porque ele começou a entender as coisas que tinham acontecido, sabe? Ele me entendeu, e ali Deus começou a trabalhar a nossa restauração. Deus fez uma grande obra ali, uma restauração entre nós, e aquilo foi libertador pra mim, sabe? E foi uma bênção. E daí, desde ali, então, eu acabei, né, falando para algumas pessoas que eu conhecia, mas mesmo assim eu não falava ainda abertamente, porque eu ainda tinha aquela vergonha. Daí, isso em 2018, eu me lembro que foi um período da minha vida que eu entrei, assim, como é que eu posso dizer? Tipo assim, num pânico, eu parei, sabe? De fazer a obra. Foi um período que eu posso dizer até que eu tava meio entristecida com algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, mas hoje eu não culpo Deus, né? Hoje eu sei que foi Deus purinho também em tudo. Aquela coisa que Deus faz a gente passar pelos vales, né? E foi um período assim, de muito aprendizado. Só que ali foi o período onde eu fui buscar realmente o propósito que Deus tinha na minha vida, sabe? E foi aqui, aí eu parei com tudo que eu estava fazendo, porque assim, eu tinha aquela vontade de servir a Deus. Como eu falei, eu sempre fui uma missionária antes de me converter, porque eu tinha aquela vontade, aquele desejo de falar de Jesus. Para mim, isso sempre era algo muito fácil, muito espontâneo. Só que eu comecei a servir na igreja onde eu estava congregando na época. Comecei a servir, fazer várias coisas e tudo que tinha eu queria fazer, porque eu tinha esse coração disposto em servir a Deus. Só que teve um momento que eu entendi que eu estava fazendo muitas coisas, mas eu não estava fazendo aquilo que realmente Deus tinha me chamado para fazer. E aquilo me deu uma certa assim, tristeza, sabe? E eu comecei a perguntar para o Senhor qual que era realmente o meu chamado,
o que Deus queria comigo. E um dia eu estava num culto, numa vigília, e Deus falou para mim, ele disse, Deise, eu quero que tu vá lá naqueles lugares aonde tu ficou aprisionada e que tu vá lá resgatar as minhas filhas e os meus filhos que hoje estão nesse lugar. O Espírito Santo falou comigo muito claro, assim, sabe? Foi uma voz audível, que eu posso dizer. O Senhor falou comigo. E ali eu entendi que o meu chamado era esse, né? Que Deus me queria que eu fosse nesses lugares, que eu fosse nas ruas, que eu fosse nesses lugares. Eu nunca cheguei a trabalhar na rua, mas eu trabalhei em bairro, né? Eu me lembro que eu fui para São Paulo e eu trabalhei num bairro que é o maior bairro de prostituição que tem em Jardim Itatinga é o nome. E é muito legal porque olha o que Deus faz. Deus trouxe um missionário para Porto Alegre, que é o André Cabral. E aí eu conheci esse missionário através do Light Zone. E eles me deram o contato dele e eles falaram para mim que ele tinha um projeto lá no Jardim Itatinga de evangelismo. E quando eu fiquei sabendo disso, eu lembrei que eu tinha ido para esse lugar, que eu tinha trabalhado lá. E aí eu fui atrás do André, aí a gente se conheceu, ele foi assim uma bênção, ele me ajudou. E aí a gente começou, eu trouxe ele para Porto Alegre, a gente fez um treinamento aqui em Porto Alegre, e aí nós começamos com os práticos nas ruas, nas madrugadas. E ele foi uma pessoa que me ajudou a eu perder esse medo de conversar com os meninos travestis. Porque ele falou, desde eles são muito receptivos, eles pedem oração, tu não precisa ter medo e tudo mais, tem que fazer amizade. E aí eu peguei e disse, eu fiquei assim, é mesmo e tal, né? Fiquei meio espantada assim, quando ele falou, ele disse, não, tu vai ver. E aí eu me lembro que a gente fez esse primeiro evangelismo e a gente foi ali na São Carlos, na parte onde eles ficam ali. E eu fiquei assim, ó, impactada, Tati. Que eles realmente, a gente falou, né, que nós éramos do Meeting das Princesas, que era um projeto de evangelismo. E eles, e como é que funciona? E não sei o que, queriam saber. Vocês podem orar por mim? Pedindo oração. E e quem sai hoje comigo fica também impactado com o coração que eles têm receptivos, sabe? De realmente assim, ó, querer Deus, mas ao mesmo tempo não saber como. Eles não conseguem se imaginar, por exemplo, chegando na igreja, sabe? Eles não conseguem se imaginar estando numa igreja. Porque tem toda uma questão, né, de se sentir mal mesmo, assim. Mas é incrível, assim, e depois, mas tu vai conversar, sabe, Tati, com esses meninos, quando tu senta para conversar com eles, tu vê o coração que eles têm. E é bem aquela palavra que diz, né, que o homem, ele vê o exterior, mas Deus, ele vê o coração. E quando tu conversa com esses meninos, tu vê assim, ó, que eles têm um coração incrível, que eles só precisam serem amados. A Tati tá aqui comigo, ela tá me ajudando no projeto, ela sabe disso, que eles só querem serem amados e aceitos. Então, assim, ó, e o mais é o Espírito Santo que toca, sabe? É o Espírito Santo que constrange. Então, assim, a gente tem tido testemunhos ali no meeting de meninos travestis que chegaram de um jeito, hoje estão outros, sabe? Deus mudou, Deus... Enfim. Deise, conta como é que é, então, essa chegada do pessoal ali no meeting, né? Porque o meeting hoje existe um espaço físico, né? Conta para o pessoal como é, e o que vocês fazem lá, e como é que é essa abordagem, então, lá da rua, para chegar, então, ali no meeting. Como é que funciona isso para as pessoas poderem entender, desenhar, né, melhor o local e a situação toda, o projeto. Tá. Então, assim, ó, o que a gente faz normalmente, tá? A gente dá o treinamento para as pessoas que querem, por exemplo, participar dos evangelismos à noite.
primeiro precisa passar por um treinamento. O que seria esse treinamento? Esse treinamento é no mesmo dia, antes da gente sair para a rua, tá? Primeiro, claro, a pessoa precisa ter uma autorização pastoral, né, do seu líder, de quem acompanha. Não é assim, simplesmente cheguei, quero participar. Não, antes, primeiro é feito essa entrevista, né? Então, a pessoa precisa ter autorização dos seus pastores e líderes para participar, irem para a rua. Depois que elas têm essa autorização do pastor, a gente dá esse treinamento. Então, ela participa desse treinamento, que é no mesmo dia, antes de sair para a rua. Então, nesse treinamento, a gente dá algumas instruções, a gente ensina as abordagens, porque sempre as pessoas ficam com tem aquele questionamento. Ai, como é que eu trato? Como é que eu chamo? Sabe? Como é que eu abordo? As pessoas ficam com aquele receio. Ah, é homem? É mulher? Como é que é? Porque tem uns que, às vezes, é mulher escrito. Tem uns que não diz que é homem, sabe? Mas já tem outros que são... Existe a diferença, né, do travesti, que ele se veste ele é um homem e se veste de mulher. E tem os transexuais. E os transexuais, eles já se transformaram. Eles já usam peito, eles botaram silicone, entendeu? Então, ele é já transformado. Já o travesti, não. O travesti, ele só... Então, algumas vezes, ele tem feições de homem, né? Eles têm feições de homem e só se vestem de mulher. E as pessoas, às vezes, têm como é que se diz? Não sabe. Se trata como homem ou se trata como mulher, entendeu? Então, as pessoas, às vezes, têm essa dúvida. Então, o que eu explico no treinamento? Que a gente trata da maneira como eles se apresentam, tá? Já existiu o caso de ele se apresentar como Marcos e eu tratar como Marcos. Já teve casos de ele se apresentar como Stephanie, Daphne, enfim, dá o nome, e aí a gente trata da maneira como ela se apresentou. Por quê? Por que disso? Porque isso já gera, entendeu? Uma aproximação. A gente está mostrando ali que a gente está respeitando aquela pessoa que a gente quer tratar a ela como ela se enxerga, né? Então é isso. A gente respeita muito o ambiente de trabalho delas, principalmente quando a gente sai nas ruas, elas estão atendendo às vezes nos carros. Então tem essas abordagens, a gente entende que é o ambiente de trabalho delas, então a gente respeita muito isso. A gente não chega, sabe, abordando ela, tipo assim, de uma forma constrangendo ela, de repente, com o cliente, alguma coisa assim. Não, a gente espera ela atender, né, abordar o cliente, depois a gente vai conversar com ela. Então, tem esses tipos, assim, de cuidados que a gente procura ter, que isso acaba também fazendo com que elas, sabe, se sintam ali aceitas, acolhidas. A gente dá sempre um mimo para elas, a gente dá um bombom, uma trufa, a gente já levou espelhinhos, a gente já fez kit de necessaire com pente, espelhinho, coisas assim, fez batom. Então, a gente sempre dá ao mimo. E nos evangelismos também, a gente dá um voucher, que é um chequezinho, que eu chamo, é um cheque presente. Nesse cheque presente, elas ganham o valor para elas poderem usar no nosso salão missionário, que é o Ateliê das Princesas, que a gente tem, que também é um outro testemunho, assim, de um lugar que Deus nos mostrou. Então, lá no Ateliê das Princesas, elas vão e elas fazem o serviço. E daí elas podem usar esse cheque que elas ganham. Então, elas podem fazer cílios, elas podem fazer designer de sobrancelha, elas podem fazer o que elas querem ali. E é um momento, aí sim, que a gente tem a oportunidade de falar de Jesus, de abordar. Eu sempre gosto de dar o meu testemunho também, né? Então, ali... Não que não exista. Quando a gente vai para a madrugada, existe muitas vezes a oportunidade da gente conseguir orar, da gente conseguir declarar palavras, enfim. Mas, claro,
quando elas vão no ateliê, é o momento, sim, que a gente pode realmente conhecer elas, né? E saber daquilo que elas precisam. Entender as suas dificuldades. E realmente para que elas possam ali se sentirem amadas e acolhidas. Sim, aprofundar o relacionamento, então, né? Conhecer, como diz a pessoa que está lá mais intimamente, saber quais são as necessidades. E aí criar um vínculo também, porque daí já rompeu só aquela primeira ida do conhecer, do respeitar, que elas já sentiram algo diferente em vocês. E aí, de repente, né, recebe todo um carinho de ganhar um presente. E ali começa uma conversa, e ele começa, então, um discipulado, uma caminhada, e... Com certeza. Porque eu entendo, né, Tati, que é através do discipulado, é através do relacionamento que vai sendo despertado, né, esse interesse delas de quererem conhecer mais Jesus, de conhecer, que nem eu falei assim, né, o dia que me despertou esse interesse, assim, mas o que será que Jesus tem na minha vida? Que obra será essa que ele tem? O dia que realmente me despertou esse interesse, eu quis saber, entendeu? Eu fui buscar. E é isso que a gente tem que despertar nelas, né? Elas verem assim, não, mas Deus tem uma obra, Deus tem um propósito, mas que propósito será que é esse? E aí sim, isso faz com que elas queiram conhecer mais, elas quererem buscar, sabe? E isso acaba gerando a conversão. Eu falo assim, ó, o nosso objetivo não é converter, sabe? Não é converter. Eu gosto ali, o nosso objetivo no projeto é realmente que elas conheçam o amor de Deus, sabe? Que realmente elas tenham ali, ó, que se for uma vez que elas foram ali e elas viram, não, eu conheci esse amor com isso, sabe? Porque deu uma essa travada semente, ela foi plantada e ela vai ser regada. Talvez não por mim, talvez por outras pessoas, que é o que aconteceu na minha vida. Teve várias pessoas ali, teve uma pessoa plantou a semente, né? E foram várias pessoas ali regando essa sementinha que tinha sido plantada no meu coração. Ô, Deise, deixa eu te fazer outra pergunta. O Meeting das Princesas é um salão de beleza físico, aonde, né, você acabou de falar, as pessoas vocês distribuem um vale, né, para que então as pessoas que vocês abordam na rua possam ir. Só que não é só isso, qualquer pessoa pode ir lá, né, no salão, fica aí o convite para vocês conhecerem o salão, né, porque lá tem tudo que tem no salão e do mais moderno também, como tu falou agora, né, tem a microblend, tem os cílios, né, então tem de tudo que o salão tem. A gente indo lá, a gente está abençoando o projeto, por isso também que é um salão missionário. Então quem puder ir lá para conhecer, então fala um pouquinho também para o público em geral, porque senão parece que só pode ir quem trabalha, né? Então vamos abrir. Não. Muito bom, Tati, muito bom de fazer a sua observação, porque é verdade. Então ali o Ateliê das Princesas, ele é um espaço na Rua dos Andradas, no prédio da Galeria Malcom. Ali, então, a gente tem serviços de cabelo, a gente trabalha com progressiva, tem profissionais ali que Deus tem colocado, pessoas assim muito boas. Eu estava atendendo ali até então, só que agora eu comecei um outro projeto, que daí eu também quero falar para vocês, mas até então eu estava atendendo ali e eu coloquei pessoas ali, profissionais que estão atendendo ali. Então tem designer de sobrancelha, tem o Roberto, maravilhoso, que faz microblend. Tem extensão de cílios, fio a fio, volume russo. Profissionais maravilhosos. Então, se vocês forem lá, vocês podem estar abençoando o projeto. Os serviços que vocês vão estar fazendo, vocês estão abençoando, né, o projeto na manutenção da sala, no aluguel, nas despesas, para a gente manter. A gente não tem, assim, mantenedores fixos, a gente tem algumas pessoas que nos ajudam financeiramente, né, que Deus tem levantado. Então, todo o apoio é necessário, sim, né?
para a gente poder manter aquele espaço. Outra coisa também, vocês fornecem, realizam cursos profissionalizantes. Então, alguém que, de repente, até agora nessa época da pandemia, quer trabalhar na área da saúde, né? Quer fazer um curso e também se profissionalizar para estar ainda atendendo as pessoas de casa em casa. Fala um pouquinho dos cursos que vocês têm lá, por favor. Isso, então, nós começamos, eu me lembro que na época eu comecei bem despretensiosamente a dar os cursos para as meninas. Foi muito engraçado, assim, que quando a gente começou o evangelismo, teve umas 2 meninas que eu abordei e as meninas falaram que queriam ser maquiadora. Elas olharam para mim, eu falei que eu era maquiadora, né? E elas falaram, era meu sonho ser maquiadora, não sei o que. Aí quando elas falaram assim, sério, teu sonho é ser maquiadora? Aí ela, sim, eu disse, então tá, então vamos providenciar isso, né? Eu falei. Aí eu dei o meu cartão pra elas, tudo, peguei o contato delas, e eu falei, olha, eu tô pretendendo dar curso, né, de maquiagem e tudo mais, tô vendo. Aí ela, se tu for dar, eu quero. Daí eu montei um espaço, eu improvisei um espaço ali na minha igreja, e aí eu comecei a dar os cursos ali, com 2 meninas. Depois já veio outra, eu sei que a gente começou, já tinha umas 5 meninas, os cursos, ali na igreja. E aí eu sei que a gente começou, uma começou a falar para outra, e aí a gente começou ali na igreja, num lugar bem improvisado. Aí um dia eu fui no centro ali de Porto Alegre, fui fazer um evangelismo ali nesse lugar, na Galeria Malcom, e Deus me mostrou uma sala ali. E me veio na cabeça, eu disse, eu podia montar um lugar aqui, um salão e tal, para poder atender. E aí eu montei o espaço ali, a gente começou a dar os cursos. E aí Deus mandou eu sair do lugar onde eu estava trabalhando, que eu trabalhava ali na Padre Chagas, salão top. E meu chefe estava aí antes de Jonas. Trabalhei 12 anos lá, foi um lugar assim, que eu aprendi muito. Deus me levantou naquele lugar, me honrou muito naquele lugar. Eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez. Muitas clientes maravilhosas que não sei se estão aqui hoje me assistindo também. Então, nossa, foram 12 anos assim, muito, 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 muito especiais, muito abençoados. E aí chegou nesse dado momento que Deus mandou eu sair de lá para me dedicar ali no salão, né, no ateliê das princesas. Na época, eu confesso, Tati, que me deu um medinho, né? Eu disse, ai, meu Deus, aquela coisa que a gente tem aqueles apoios, né? Eu tava, como é que se diz? Eu tinha eu tinha muito uma segurança, essa é a palavra, eu tinha uma segurança muito grande ali naquele lugar, no salão. Porque eu tava, imagina, 12 anos ali, eu tinha muitas clientes, né? Nossa, os meus chefes assim, maravilhosos, o Jonas, o Matheus, eram pessoas que me ajudavam muito. Então eu tinha assim aquela segurança ali. Só que eu vi que naquele momento Deus queria me tirar os apoios, as bengalas assim que eu tinha. E Deus mandou eu simplesmente assim, entregar tudo e vem que agora é eu que vou te sustentar. E foi literalmente assim o que aconteceu, né? Deus, ele me sustentou, né? Todo esse tempo, assim, foi... Desde antes de tu começar a falar do Hope Brasil, só para concluir essa parte dos cursos, tu estás ainda dando curso ou é o pessoal que trabalha lá no salão que está dando cursos para quem quiser aprender também, né? Como é que funciona? Sim. Então, Tati, agora eu não estou conseguindo mais dar os cursos lá. Eu passei as minhas turmas, assim, as alunas agora, elas estão fazendo os cursos. Tem o Roberto, maravilhoso, profissional incrível, ele que está dando os cursos lá de maquiagem. Tem o outro também, o Marlon, que está dando curso de cabeleireiro. Então, agora são outros profissionais. Quem quiser, inclusive, também se disponibilizar, né, para dar, pode falar comigo, eu tô fazendo uma seleção, porque a gente agora eu tô com esse novo projeto que é a Hope, que eu tô falando. Então, a Hope tá me demandando bastante tempo agora, então eu não tô conseguindo, assim, dar conta, né, de tudo. Mas eu sei que, assim, as pessoas que Deus tem colocado ali naquele lugar são pessoas, assim, que
de propósito, pessoas também com um coração realmente assim disposto, um coração realmente para a obra, sabe, de Deus. Então, assim, porque eu orei muito, né? Eu tava assim naquele processo que eu disse, ai Deus, e agora o que eu faço, né? Eu não queria, ao mesmo tempo ali, a sair da sala, mas eu entendia que era uma nova fase também. Mas Deus levantou as pessoas, a Tati, tá, designer de sobrancelha. O Roberto, ele dá curso também de designer de sobrancelha. Então, assim, a gente tá com profissionais muito bons ali, que tem dado os cursos na sala. E eu estou lançando um curso de maquiagem online. Agora eu tô só no... Quem diria, né, Tati? Porque eu nunca me imaginei dando curso online. Eu era uma pessoa que eu posso confessar para vocês bem resistente com essa coisa de rede social. Só que com a questão da pandemia, a gente teve, né, que usar essas estratégias. Verdade. Mas aí eu tive esse convite. E aí agora a gente está lançando, breve, a gente vai estar lançando o link, a plataforma de venda. E tá incrível o curso. Então, para as pessoas que querem saber mais, que querem entrar para o mercado de trabalho, ou querem também aprender a se automaquiar, então podem comprar esse curso que tá muito que legal. Incrível. Quando tiver ali já o link, me fala que a gente divulga aqui também, tá? Quero estar divulgando também no meu Instagram também, para estar cooperando e ajudando. Faço questão de divulgar. Sim, porque também a venda dos cursos também vai estar ajudando, tanto no Meet como na Hope, que agora eu vou estar falando também da Hope Brasil. Então, a gente vai estar revertendo também os valores, porque é aquilo, né, Tati? A gente tem que abençoar a obra de Deus e a gente sabe que tudo que a gente dá, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. E ganhar vidas e ter vidas restauradas para Jesus não tem preço. Verdade mesmo. E o Hope Brasil, como é que funciona hoje? Como é que está esse acolhimento aí das mamães, essa casa? A casa está muito bonita. Né? Quem puder entrar lá para conhecer, ver as fotos. É um lugar assim que a gente tem vontade de estar lá, de conhecer. É um lar, é uma casa, está num capricho, olha que lindo mesmo. A gente vê assim, alguém parou, né? Que eu estou vendo quem é a pessoinha, e pensei, eu vou arrumar isso aqui, eu vou organizar, eu vou dar aquele toque especial para que as pessoas que venham morar aqui se sintam realmente muito à vontade, acolhidas em casa. Então, como é que está funcionando hoje, então, as meninas que estão chegando lá? Como é que é a situação delas? Como é que está sendo esse programa de acolhimento? Então, primeiro eu vou falar assim como é que começou, né? Quando nós começamos o evangelismo, né, nas noites e tudo mais, uma das coisas que começou a queimar muito forte no meu coração é essa coisa da mãe, né? A gente via ali que muitas meninas que estavam na prostituição eram mães. E teve alguns lugares, prostíbulos que a gente via até crianças ali no meio, sabe? Meninas ali que às vezes não tinham aonde deixar os filhos e acabavam levando os filhos junto. E aquilo começou assim a entristecer muito meu coração. E aquela coisa, né, Tati? É muito fácil. Vou tirar a menina, mas e aí, né? O que ela vai fazer? Como é que vai sustentar o filho? E eu me lembro que na época eu comecei a orar. Eu pedi muito para o Senhor, eu disse, Deus, a gente precisa ter um lugar, uma casa. Eu falei com a minha pastora na época, eu disse assim, pastora, a gente não tem um lugar que possa acolher, né, mães e tudo mais, mulheres. E a minha pastora disse, Deise, a gente tem até um lugar que a gente, lá na Lagoinha, em BH, mas a gente não tem recursos para trazer e tudo mais, mas vamos orar. E aí a gente vinha orando, vira e mexe, né, a gente orava por isso. Aí foi em 2019, eu conheci a Rede Brilhe, né? Foi incrível, assim. Para quem não conhece a Rede Brilhe, é uma associação de mulheres que despertam mulheres a viverem o seu propósito e capacitam também essas mulheres. Então, a Rede Brilhe é uma associação de mulheres com propósito,
Elas despertam outras mulheres a viverem o seu chamado, né? O seu propósito. E eu conheci essas mulheres, a Paula Togni, uma mulher incrível. E eu sei que nessa conferência que teve, estava vindo umas americanas, né? Entre essas americanas estava a Judy Katz, que ela, então, é a fundadora da Hope nos Estados Unidos. E ela disse que fazia 2 anos que ela orava pelo Brasil, pelas mulheres do Brasil. Que Deus tinha colocado um amor no coração dela por essas mulheres. E aí eu sei que ela veio na época para o Brasil, para a conferência do Brilhe, ela tinha esse desejo de conhecer projetos com mulheres, ela queria... E aí, dentro disso, ela conheceu o Meeting das Princesas, ela foi, inclusive, lá na sala, ela foi lá, ela fez evangelismo no prédio, foi incrível. E aí eu me lembro que a gente fez essa conexão, né? Aí da Paula Togni, com a Judy, e a Judy me falou da Hope, que ela tinha esse lugar lá nos Estados Unidos, no Texas, que ela queria trazer para o Brasil. Mas na época né? Achei tudo bem, né? Mas não imaginava como é que isso poderia vir para o Brasil. Mas a Paula Togni, né, que também tinha esse desejo no coração, a Rede Brilho, de trabalhar com mulheres, de ter uma casa para mulheres. Então, a Paula Togni tomou a frente e foi lá atrás conversar com a Judy e trouxeram para o Brasil esse programa, que eles não chamam de casa, eles chamam um programa multigeracional, né, de acolhimento para mães em situação de vulnerabilidade social. E começou aquela conversa, né, da Paula com a Judy, começou toda... E daí, nesse trâmite todo aí, a Paula me chamou, me convidou para assumir a coordenação do projeto aqui no Brasil. Porque ela já conhecia o Meeting das Princesas, ela já conhecia o meu testemunho, né, toda a minha história, e ela entendeu que eu seria a pessoa, né, que estaria à frente do projeto. E eu, né, mais uma vez eu digo, tá, Senhor, eis-me aqui. Então, e aí assumi, né, esse encargo aí, né? Então a gente fizemos um treinamento, e aí a gente montar uma casa em plena pandemia, pensa, né, Tati? Foi um desafio bem grande para nós, para a gente buscar um lugar que tivesse uma estrutura bacana, também com um preço bom, né, um acessível. Então teve todas essas dificuldades aí que a gente enfrentou, mas para honra e glória do Senhor, nós conseguimos inaugurar então agora, dia 1º de maio, nós abrimos a Casa Hope aqui no Brasil. Um lugar incrível, como tu falou, realmente é um lugar incrível. As pessoas que vêm falam, né, que não querem mais ir embora. Se sentem muito acolhidas aqui. E a gente tá agora começamos com uma mãe, com a Tayane e a Lavine, né? E a gente tá fazendo seleção, inclusive quem quiser mandar para nós, se souber, né, de mães, nosso objetivo é alcançar mães em situação de vulnerabilidade. Mas, assim, ó, um diferencial do programa Hope é que a gente não só acolhe as mulheres, a gente dá toda um suporte para elas, sabe? É um programa de transformação em todas as áreas, físicas, emocionais, né, e espiritual. Então aqui elas têm essa oportunidade. Nós temos psicopedagoga, nós temos psicólogas, né? Inclusive quem quiser se voluntariar para estar aqui trabalhando conosco, também pode entrar em contato pela página, pelo meu direct ali da minha página pessoal, pode estar entrando em contato, quem quiser saber mais e ser voluntário. Realmente o programa ele é incrível, é um programa multigeracional. A gente também está em busca de uma senhora idosa para acolher aqui na casa. Essa senhora, ela tem que ser cristã, porque a gente entende que ela vai ser uma referência na casa.
ela vai ser aquela referência materna, né? Aquela referência de mãe, de vó, que é muito importante, né, no processo delas. Então, a gente tá aí com a casa aberta, estamos fazendo um mês, hoje é dia 1º, tá fazendo exatamente um mês que nós inauguramos a casa. Ah, que legal, Deise, eu te agradeço muito, assim, por todo o teu testemunho, todo o teu relato, né, por estar contando agora aqui da casa. E, infelizmente, a gente tem que encerrar a live, mas eu peço que tu deixe aí uma mensagem, né, para as pessoas que às vezes passam por situações bem difíceis, querem ter uma mudança de vida e acham que não tem solução, que não tem como, né? Tu já falou que Deus aceita a pessoa como a pessoa é e Ele vai transformando aos poucos, mas a gente também quer ouvir algo em relação também ao teu trabalho hoje ali com a Hope, né? Com as meninas que estão fazendo seleção, como Deus tem tratado, como Deus tem falado, como é que tem acontecido isso. Deixa aí uma mensagem final pra gente, a gente agradece muito, 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 muito a tua participação. Eu que agradeço, Tati, a oportunidade de estar aqui, né, com vocês. E eu quero encerrar, então, essa live com uma frase, que na verdade é uma frase que não é minha, mas desde que é uma frase que posso dizer que resume a minha vida, né? Que é uma frase do Bill Johnson, que fala assim, não corra atrás do teu sonho, mas corra atrás do Deus que te deu o sonho. Então, os nossos sonhos, eles não são nossos, né? Então, os sonhos, eles são de Deus. E o dia que a gente entende que aquela palavra que diz em Isaías 55:8, que fala assim, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque assim como o céu ele é mais alto do que a terra, assim são os meus pensamentos. Então hoje eu tenho esse entendimento, né? Depois de tudo que eu passei, tudo que eu vivi, eu vi que os meus sonhos, eles não eram nada perto dos sonhos de Deus para minha vida. Então eu queria deixar essa frase, né? Que Deus, ele é um Deus de sonho. E ele sonha, sabe? Ele tem sonhos muito maiores do que a gente pode pensar, imaginar. Só que o que a gente tem que é não correr atrás deles. A gente tem que correr atrás do Deus e pode sim realizar todos os nossos sonhos. Então eu quero terminar, encerrar com essa frase para vocês de ânimo, de incentivo. Deus, ele é infinitamente maravilhoso, sabe? Maravilhoso mesmo, mesmo. Eu sei que não é fácil muitas vezes, né? Às vezes a gente tem aquele pensamento assim, que tá tudo desabando na cabeça, né? Quem nunca passa por momentos de dificuldades, de lutas. Eu sei que agora esse tempo que a gente viveu, ele foi um tempo realmente muito difícil para todos nós, mas o que eu quero dizer é assim, ó, que realmente Deus, ele nos fortalece, sabe? Deus, ele, quando a gente busca essa força nele, como eu falei aqui, quando a gente entende que a nossa vida, ela não pertence a nós, sabe? Nós não somos donos da nossa vida, Deus é o dono da nossa vida. Sabe, quando a gente tem esse entendimento. Então, quando a gente desiste de lutar com a força do nosso braço, aí as coisas acontecem. Agora, o nosso maior problema, né, Tati, é que a gente tenta ainda fazer as coisas do nosso jeito, né? E aí, dá tudo errado. Mas, assim, ó, é uma coisa também que eu tenho experimentado isso na minha vida. E quando Deus tem um propósito na nossa vida, até o diabo, ele nos ajuda a Deus cumprir o propósito dele, sabe? Eu vejo claramente isso, que olha, tudo que aconteceu, né, na minha vida, né, o diabo, ele tentou, as pessoas tentaram me afastar do plano dele, mas tudo contribuiu para que o plano de Deus se cumprisse. E eu vejo isso claramente, não só na minha vida, mas como na vida de cada um de nós. Perfeito, perfeito, concordo. E penso que quando a gente se aceita, né? Olha como tu começou o teu testemunho. Tu tinha vergonha de falar da tua história,
No momento que tu deixou de ter vergonha, que tu entendeu que tinha um propósito, Deus começou a te honrar e te exaltar e te colocar não só num projeto, mas em outro, daqui a pouco no outro, né? Esse que veio lá do exterior, te colocou na coordenação como cabeça. Então é isso aí, a gente entender que toda a nossa história, toda a nossa vida tem algo a mais e nós somos importantes, sim. Deus nos ama como a gente é, do jeito que a gente viveu, vive, e tudo é para Ele e por Ele, todas as coisas contribuem, sim. Muito obrigada mesmo. E semana que vem nós temos uma história de brasileira que foi morar no exterior. Porque quantas pessoas querem isso e às vezes não é isso que Deus tem. E tem pessoas que não queriam isso e era isso que Deus queria. Enfim, vamos ouvir esse testemunho, essa história, né? De uma brasileira no exterior. E ela também é da beleza. Né? O que ela tem feito por lá, como é que tem sido, como é que foi a adaptação. A gente vai estar ouvindo essa história aí. Tá bom? Convido vocês a estarem conosco na semana que vem. Obrigado por todos que estão aqui até agora conosco, né? Aqueles que entraram, saíram, compartilhem a história, né? Sigam lá a Daisy, visitem, né, o meeting, colaborem aí com o Voltem. Onde é que é o endereço para Andradas? Tu é nossa convidada, Tati. Oi? Dá o endereço para nós, é Andradas, dá o endereço completo para o pessoal poder ir lá visitar. Isso. Ai, Ione, maravilhosa é tu, Ione, linda. É Rua dos Andradas, 1560. Bota aí, Tati, por favor, o endereço. Deixa eu ver. Rua dos Andradas é bem ali no centro de Porto Alegre. Meeting das Princesas, isso. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Primeira vez que eu faço isso. Olha, botei errado, né? Rua dos Andradas, 1560, sala 824. Isso, 1560, sala 824. 824. Alguém já colocou ali para nós, não teve aí alguém que colocou? Ai, Ione, linda. E é isso aí, gurias. Breve também nós vamos ter o Hope Beauty também. Lá, aqui na Hope também nós vamos montar um espaço de beleza, também vai ter cursos. Nós temos também um espaço muito bacana para geração de renda, cursos de costura. Vai ter vários cursos aí também. Alguém me corrigiu, ele 1560 824. Então tá bom. Depois eu vou colocar ali quando eu salvar aqui a live, eu coloco ali também para deixar o endereço para o pessoal então estar visitando. Daisy, tu é linda. Tá? Beijo, meu amor. Muito bom estar aqui. Deus te abençoe. Tchau, tchau. O pessoal do projeto aí também. Beijo. Amém. Tchau.